nossa Bíblia, primeiro no livro de Jó. Vizinho a Salmos, no meio da Bíblia. Livro de Jó. No capítulo 19, no versículo 25. Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Evangelho de Marcos, Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 1. Versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oremos, ó Pai. Aqui estamos, Senhor, nesta manhã. Manhã especial, de um dia especial para nós que cremos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é exatamente por isso que nós dedicamos tudo de nós nesse dia que é teu, Senhor. Dia do Senhor, onde os cristãos comemoram a maior vitória, que foi a ressurreição de Cristo, tornando possível a nossa ressurreição. Ó Pai, abençoa todos aqueles que vão ouvir a tua mensagem, que possam de uma vez por todas, Senhor, converterem os seus corações, entregarem de uma vez por todas os seus corações a Ti, para que possam ser exemplo de vida para os seus familiares, exemplo de vida para os seus amigos, exemplo de vida para a sua igreja. Ilumina-os para que possam entender a tua mensagem e mudarem as suas vidas, converterem os seus corações.
tem misericórdia do teu servo que fala contigo, ungindo-o, Senhor, para que ele traga a tua mensagem do jeito que tu queres, do jeito que tu gostas. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, a Páscoa é o dia mais importante da nossa vida. No nosso calendário, o dia mais importante do ano é a Páscoa. E não é apenas mais um dia, mas muito mais do que isso, é um dia muitíssimo especial. Aquele dia que, para os cristãos, torna todos os outros dias com um valor especial, tornam todos os outros dias também valiosos. Jesus Cristo falou desse dia. Ainda quando estava aqui, encarnado, ele falou. Em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 17, 18 e 19, ele disse essas palavras. Estendo Jesus para subir para Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressurgirá. No livro de João, no capítulo 2, Jesus Cristo novamente fala sobre a sua morte e a sua ressurreição. Então, todos os discípulos que prestavam atenção à mensagem de Cristo não se surpreenderam com nenhum dos acontecimentos. João 2, 19 a 22, Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstituirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele lhe dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Desde aquele tempo, muitos tentam ofuscar este evento mais importante na nossa história espiritual, na história do cristianismo, ofuscar aquilo que é a beleza maior do cristianismo, que é a vitória sobre a morte. É a ressurreição, é a beleza da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 28, versículos 11 a 15.
Indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue no conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, os soldados, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O que está escrito lá no túmulo de Jesus? Ele não está aqui. Ressuscitou. É um túmulo diferente. Eu pergunto a você, meu irmão, a você, minha irmã, você acredita na ressurreição de Cristo? Pastor, que absurdo, porque muitos de nós estamos nos comportando como se não acreditássemos. Quais são as evidências que você tem para acreditar na ressurreição de Cristo? Eu diria, preste atenção à vida. Abra os seus olhos. Prestem atenção à vida, e você abrindo os seus olhos e prestando atenção à vida, você vai descobrir que a primeira grande evidência da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é pelo poder transformador de vidas que esta evidência tem. Primeiro, o mundo dos nossos dias exige concretitude, coisas concretas. Então, haveria uma coisa concreta, uma evidência concreta a apresentarmos? Qual é a coisa mais concreta, o testemunho mais valioso desse extraordinário acontecimento? Senão o seu poder em vidas verdadeiramente transformadas. Eu chamo a sua atenção que é membro da igreja há muito tempo. E não tem sido uma evidência, o seu testemunho não tem sido uma evidência do poder de Cristo em sua vida. Que nos vigiemos, que olhemos para nós e corrijamos a nossa vida antes que seja tarde demais e que a nossa vida seja de fato a manifestação do poder de Deus, o nosso testemunho. Napoleão Bonaparte, ele não se converteu. Mesmo estranhando que as conquistas dele, as grandes conquistas de Alexandre, as grandes conquistas de César, as grandes conquistas de Carlos Magno, criaram grandes impérios. E dizia Napoleão Bonaparte, mesmo não sendo convertido, nós fizemos isso pela força, pelas armas, matando os outros.
porque éramos mais poderosos. Mas Jesus construiu um verdadeiro império. A igreja dele tem muitos seguidores. Através dos tempos, dizia Bonaparte, nós vemos que tem gente que morre por ele. E ele nunca matou um. A única arma que ele usou foi a arma do amor, a arma da paz. Então, o império fundado no amor dele persiste. O nosso se acaba com o tempo. Nós que prestamos atenção, que estamos com os olhos abertos, nós observamos, em primeiro lugar, nossa própria vida ser mudada. Nós passamos a ser reverentes na igreja. Nós passamos a ser pessoas assíduas na igreja. Nós passamos a ser pessoas sábias porque nós prestamos atenção no que Cristo diria naquela situação, e é exatamente aquilo que nós vamos dizer. Porque o nosso coração está cheio dele. É por isso que muitas pessoas que passaram pela Igreja de Cristo tornaram a igreja mais um testemunho eloquente, que é a Igreja de Cristo. A importância e o valor da igreja é exatamente Cristo sendo cabeça. Se você tirar a igreja do mundo, a Igreja de Cristo, não há nada baseada no amor para ser colocado no lugar dela. O que a igreja tem feito? A Igreja de Cristo tem feito através dos tempos. Ela tem enchido a terra com templos que adoram ao Deus verdadeiro. Ela tem enchido a terra com escolas, tem enchido a terra com hospitais, tem enchido a terra com orfanatos, tem enchido a terra com asilos para cegos e para leprosos. Ao redor do mundo é o que você encontra plantado pela igreja. E a igreja existe porque Jesus ressuscitou. Pela vitória de Cristo sobre a morte. Foi Cristo ressurreto que enviou o Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo é exatamente a fundação da sua igreja, que se espalha pelo mundo inteiro. A evidência da ressurreição de Cristo é quando aqueles que se dizem cristãos dizem palavras sábias, não de besteira. Porque não fala de si mesmo, mas fala do que Cristo lhe manda falar. Jesus Cristo, a presença dele está conosco. A sua ressurreição é a nossa felicidade.
Meus irmãos, prestem atenção, mas prestem bem atenção no primeiro versículo que nós lemos. Onde é que está este primeiro versículo? Falando sobre Cristo que vive. Jó. Mas Jó não é no Velho Testamento? É. E foi escrito, há uma variação muito grande entre os comentaristas, entre 1000 ou 2000 antes de Cristo. Então vamos tirar por baixo 1000 anos antes de Cristo nascer da Virgem Maria, ele já era comemorado por um homem que estava sofrendo muito. Vejam, todos nós ou lemos ou já ouvimos muito falar sobre os sofrimentos de Jó. Mas veja o que Jó diz. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Esta é a felicidade dos redimidos. Essa é a felicidade dos cristãos. Que o nosso irmão Jó estava gozando no sofrimento. Então, se Cristo vive para Jó, ele vivo representa a felicidade para você. O que ele representa para você? Jó crê na glória do Redentor. E por isso ele se interessa por ele. Ele diz: eis que o meu Redentor vive. Ele existe e ele é a minha vida, é a razão de eu viver. E ele diz que, por fim, no último dia, se levantará sobre a terra. Ele será levantado. Jó já profetizou. Ele se manifestará na plenitude dos tempos. Aquele será o dia comemorativo do Evangelho. Nós podemos até comemorar por antecipação como o dia do Evangelho, o dia da comemoração do Evangelho, é na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É chamado último dia. Ele será levantado da terra. Quando Jó fala isso, ele está inspirado pelo Espírito Santo, apontando para a crucificação de Cristo. Ou então, ele diz, ele será tirado da terra, levantado e tirado da terra. Jó estava falando da ressurreição de Cristo 1000 anos antes de Cristo nascer. Por isso que quando você abre a Bíblia, você não coloca a sua mente lá. A mente natural, você coloca lá a mente transformada pelo Evangelho. Porque nós não podemos colocar o nosso tempo na Bíblia, a Bíblia é atemporal. No boletim de hoje, nós trouxemos uma palavra do teólogo, do comentarista bíblico mais respeitado no mundo. Hoje, que está traduzido em português.
sobre isso. Nós precisamos ter noção, meus irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos começar a comparar o que a Bíblia diz com coisas nossa, coisa da terra. A Bíblia fala com figuras de linguagem. A Bíblia fala por metáfora, por parábola, exatamente por causa da nossa mente limitada, que não temos capacidade de entender a profundidade da mensagem da Bíblia como ela é. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus Cristo virá. Ele aparecerá sobre a terra, pois virá com as nuvens, e todo olho o verá, é o que diz a palavra de Deus. Ele se levantará sobre o pó. É isto que a palavra de Deus está dizendo. Se levantará sobre todos os seus inimigos, que será um pó debaixo dos seus pés. Ele pisará sobre eles, triunfará sobre cada um deles. Observe bem, meus irmãos, o que o texto está querendo dizer. Primeiro, a primeira coisa que esse texto está querendo dizer é que existe um redentor para o homem caído, para o homem sofrido, e que Jesus Cristo é esse redentor, e que isso era visto por Jó e por todos aqueles que falaram na Bíblia, porque Cristo está na Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Em segundo lugar, além de ser um redentor, ele é um redentor vivo. Da mesma maneira que nós fomos criados por um Deus vivo, nós somos também redimidos por um Deus vivo, todo-poderoso e eterno. Em terceiro lugar, há aqueles que, pela graça de Deus, têm interesse neste Redentor. Há outros que não têm. Dizem que têm, mas a sua vida, as suas palavras, o seu comportamento é que não tem nenhum interesse no Redentor. Conhece-se aquele que conhece o Redentor pela sua prática do dia a dia, pelo seu comportamento, pelo seu compromisso com a igreja de Deus. Jó não tinha dúvida, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Em quinto lugar, último dia, dia final. Um dia quando não haverá mais tempo para a gente tomar qualquer decisão. Um dia onde todos aqueles que estiverem nele irão para o céu, para o inferno. Não haverá mais mudança, mais tempo. No último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 6, nós lemos: e jurou que aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora, não haverá mais tempo. Este é um dia no qual nós devemos estar pensando cada momento da nossa vida. O verdadeiro cristão não tira da sua mente o pensamento
sobre este dia? O que vai acontecer comigo neste dia? O nosso Redentor. Em sexto lugar, neste dia, descerá sobre a terra, acima da terra, para convocar os mortos de suas sepulturas e destiná-los ao céu ou ao inferno. Destiná-los a uma condição imutável, pois a ele é entregue todo o juízo sobre todos. Ele levantará no final sobre o pó, a que a terra será reduzida. Jó crê na felicidade dos remidos. Você crê? Eu creio. O cristão, o filho de Deus, crê na felicidade dos redimidos. E é que por isso que, de fato, eu sou feliz. O cristão crê na segunda vinda. Para ele, isso não tem nenhuma discussão, é favas contadas. Cristo vem para julgar os vivos e os mortos. Os crentes, os verdadeiros crentes, serão levados para a glória e assim se tornarão perfeitamente abençoados. Na visão do gozo de Deus. Nisto Jó crê, e ele aplica a ele mesmo. Nisto cada um de nós que é cristão deve crer e devemos aplicar a nós mesmos. Ele vive. E a pergunta, de novo, é: o que isso representa para você? Não muda nada, você vai continuar com essa vidinha? O que isso representa para você? Eu lembro de uma coisa que aconteceu na vida de Lutero e que sua esposa o socorreu. Lutero estava passando por uma grande depressão. Ele foi perseguido, ainda hoje Lutero é perseguido demais. Há canais aí no YouTube que é só para falar mal de Lutero. Ainda hoje. Então, ele estava com depressão. Então, ela não sabia o que fazer. Aí ela vestiu-se de preto, de luto, e entrou no quarto que ela conhecia o seu marido, sabia exatamente o que ele pregava, que era a Bíblia, a palavra de Deus. Entrou no quarto. O que aconteceu? Por que você está de luto? Ela disse, porque Deus morreu. Aquilo tirou Lutero imediatamente da cama. Aquilo foi suficiente para despertar todo o ânimo de Lutero. O que ela estava dizendo para ele, nós pregamos que Cristo vive. E nunca mais Lutero teve depressão. E foi, de fato, com grande ânimo, animado, porque ele acredita no Cristo vivo, no Redentor vivo, que ele reencetou o trabalho dele pela igreja. O
que representa para você? Para Lutero, quando ele foi despertado por sua amada esposa e companheira de luta, representava mais dedicação a Cristo, em vez de ficar acamado, em vez de ficar acomodado em casa, dedicar-se animado a Cristo. Gente, prestem atenção. Há pessoas por aí se dedicando a uma causa, a uma filosofia, dedicando-se a uma ideologia, dedicando-se a credos religiosos estranhos. E nós? O que nós estamos fazendo? Tem se discutido mais sobre o que está fazendo os testemunhas de Jeová nesses últimos dias do que os cristãos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos comportando como se o nosso Redentor não vivesse. É muito importante, meus irmãos, pensar na pessoa de Cristo. Ele é Deus e ele vive. O túmulo está vazio. O nosso Redentor vive. E diz a palavra de Deus que ele vive pelos séculos dos séculos. Jesus verdadeiramente ressuscitou. O nosso Redentor está vivo. E o que você está fazendo? A sua vida tem sido uma demonstração de que o Deus que você adora é um Deus morto? Você não sai do lugar? Você não se anima a trabalhar pelo seu reino? Jesus Cristo vive, meus irmãos. Nunca esqueça disso. Isso é o que determina a felicidade de todos que são salvos pelo seu precioso Evangelho. Que ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.